Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. E o tema do vídeo de hoje é falarmos um pouco sobre política de segurança na AWS, né? Então hoje eu vou demonstrar aqui no console como é que a gente cria uma política no IAM e como é que a gente utiliza, a gente vincula essa política em um usuário, por exemplo. Então vamos lá para o console, sem mais delongas. Bom, vou acessar aqui o meu serviço do IAM, né? Se para mim que já acessei esse serviço recentemente, ele fica aqui, mas eu também posso localizar ele por aqui ou simplesmente pesquisar aqui no console por IAM. Então vamos abrir aqui o serviço. Então vamos lá. Aqui no console, na parte do IAM, a gente pode vir aqui nesse menu esquerdo e aqui a gente vai ter algumas opções, né? São várias opções que tem aqui no IAM. Então a gente vai começar por políticas, né? Primeiro, rapidamente, só definindo aqui o que é uma política no IAM. Uma política no IAM é um documento JSON onde a gente pode definir quais as permissões que a gente vai conceder a um usuário. Então aqui eu posso selecionar o serviço e definir quais as chamadas de APIs que eu vou permitir nesse serviço. E depois dessa política aqui eu posso anexar ela a um usuário, eu posso anexar ela a uma função e um serviço, por exemplo, também pode assumir essa função e fazer o uso dessa política, né? Então é dessa maneira, de forma resumida e básica, que a gente utiliza. Bom, e aqui no IAM eu posso trabalhar com policies gerenciada pela AWS, né? Se a gente olhar nessa coluna aqui, ó, eu tenho aqui o nome da policy e do lado aqui eu tenho o tipo. Então eu vou ter aqui política gerenciada pela AWS. Então são políticas prontas, né? Se a gente abrir aqui nesse sinal de mais, só clicar aqui ele vai mostrar para mim o JSON dessa política, né? E aqui todas as permissões que essa política tem. Então tudo isso aqui é o conteúdo dessa policy e eu posso aproveitar essa policy, caso eu não queira criar uma policy. Então eu posso utilizar a política gerenciada pela AWS. Por exemplo, se eu quiser uma política gerenciada para o Lambda, então basta eu pesquisar Lambda aqui, que vai aparecer aqui embaixo, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um lambda full access, eu tenho uma lambda read only e tenho uma lambda básica, né, que é uma política de execução básica do lambda. Se a gente abrir essa política aqui, a gente vai conseguir ver quais as permissões que essa política tem. Então, como é uma permissão básica, ela permite ações de apenas de criar um grupo de log, criar um log stream e fazer o envio desses logs através de uma put log events. Então, se eu quiser uma função para apenas um recurso, uma permissão básica, eu posso usar essa aqui. Ou eu posso também utilizar o Lambda Full Access, né? Que aqui eu vou ter várias permissões aqui dentro dessa política, né? Posso chamar KMS, EC2, CloudWatch, enfim. Então, essas aqui são as políticas gerenciadas da AWS. Então, a gente pode usar essas políticas. Mas aqui eu vou criar uma do zero para demonstrar como que é feito esse processo, porque na maioria das vezes a gente pode precisar customizar uma política, então é uma boa prática a gente criar as nossas políticas ao invés da gente mexer nessa AWS. Então é importante deixar essas políticas gerenciadas aqui, tanto que se a gente pegar uma delas aqui, por exemplo, o SageMaker aqui, se eu abrir essa política aqui da AWS, vocês vão perceber que ela não tem opção de fazer alteração, né? Porque se trata de uma política gerenciada pela AWS. Então eu consigo apenas ver aqui o JSON dela, mas eu não consigo alterar, né? Então aqui, ó, essa política já tem uma observação que não concede permissões e para poder conceder acesso à política deve ter uma ação que tenha recurso e condição aplicável para obter esse detalhe, né? Então, na verdade, aqui, pessoal, eu falei uma coisa incorreta, na verdade, aqui ele está falando só que tipo de política é essa. Mas essa é a ideia, eu não consigo editar essas políticas da AWS e nem seria recomendável se eu pudesse. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu preciso de uma política personalizada, então eu crio uma nova. Então, eu venho aqui, clico no botão criar, é bastante simples. E aqui, o que, que vai acontecer? As políticas do IAM, quando eu estou trabalhando, por exemplo, com estrutura via código, né, o IAC que a gente fala, criando CloudFormation, criando via Terraform, ou até um SDK aí, utilizando uma linguagem de programação, eu vou precisar ter o template, né? A documentação da AWS traz esse template, por exemplo, de como criar uma política em CloudFormation. Eu vou ter que ir lá e preencher esse arquivo ou YAML ou JSON numa IDE ou num sistema, uma aplicação de bloco de notas, que seja. Eu vou ter que editar esse arquivo e colocar. Então eu vou ter que ir na documentação, localizar um template básico e ali adicionar as propriedades que eu precise, né?
Então, de certa forma, se eu não tiver um conhecimento prévio, eu vou ter um pouco de dificuldade. Mas para isso eu consigo montar essa política aqui via console e gerar esse JSON, e aí eu posso, por exemplo, copiar esse JSON e colar ali na minha IDE que eu esteja utilizando e fazer via IAC da mesma maneira. Então, como é que a gente faz isso? Após clicar aqui na criar uma política, ele vai abrir essa tela, já fica na aba visual, e eu venho aqui e seleciono o serviço, por exemplo. Vamos criar uma política para o S3, por exemplo. Então, seleciono aqui. Quando eu seleciono o serviço, ele já me traz aqui todas as ações, todas as ações permitidas que eu posso configurar no S3. E aqui são, na verdade, as chamadas de API, né? Então, eu tenho do lado aqui os efeitos dessa política, né? Que eu posso permitir ou negar. E aqui eu posso marcar todas as ações, ele vai montar para minha política com todas, ou eu posso escolher aqui, ele separa aqui por níveis de acesso, né? Então eu tenho aqui leitura, lista, gravação, gerenciamento de permissão e marcação. Eu posso selecionar isso, né? Eu posso expandir aqui, ó, que ele vai abrir para mim cada chamada de API para me procurar, ou eu posso, para facilitar, filtrar aqui em cima. Então, por exemplo, vamos imaginar que a gente está criando uma política para fazer o upload e download. Então eu vou fazer aqui o get, né, que é o download. Então aqui eu vou ter, tem bastante get, mas eu vou colocar aqui get object, por exemplo. Aqui, ó, get object. Se eu quiser ter informação, basta eu clicar aqui em informações, ele vai me mostrar aqui, ó, permissão para recuperar o objeto do S3. Então eu marco aqui o get object e eu quero colocar o put object, que nada mais é do que eu fazer o upload por arquivo. Então também tem aqui, ó, para adicionar o arquivo ao bucket. Por exemplo, escolho essas duas políticas, vou dar um efeito de permitir para elas, então já estão selecionadas aqui. E aqui embaixo eu também posso adicionar um recurso específico. Ou eu permito tudo, ou eu especifico por exemplo, um bucket. Aqui mesmo ele fala, eu posso adicionar RNs aqui para restringir o acesso. Então, lembrando da boa prática de segurança na AWS, que é dar o menor privilégio possível. Então, como eu posso ter vários buckets na minha conta, a melhor estratégia é eu definir a permissão para cada bucket. Pode ser que o meu bucket, por exemplo, eu queira dar permissão para um bucket específico. Então, o que eu posso fazer é escolher esse bucket e aqui eu clico aqui e adiciono o ARN dele. Ó. Então, basta eu colocar aqui o ARN dele, preencher as informações e ele vai adicionar para a gente aqui o RN do bucket. No nosso caso aqui eu vou deixar 100. Ou então eu marco aqui qualquer, ele vai pegar todos os objetos que estão dentro dos buckets ali, ou eu também posso marcar aqui tudo, né? Eu não estou especificando um bucket nenhum. Ele até explica aqui que vai usar o caractere Coringa. Também posso adicionar condições à minha política, né? Isso aqui a gente pode solicitar restringir o acesso por MFA, colocar um usuário específico, um range de IP, uma conta específica. Então são as condições que a gente pode adicionar. Então não vou colocar isso. E aqui eu posso adicionar mais permissões se eu quiser também. Então esse primeiro exemplo eu vou deixar somente essa aqui. E para mim visualizar o JSON, eu vou só clicar nessa aba JSON. Ele vai mostrar para mim aqui a política que ele gerou. Então tá aqui, ó, a nossa política. Então ele vai gerar aqui um seed aqui, ele pegou aqui dizendo que a gente está usando o editor, então tem a ação permitir, né, o allow, tanto para as ações de put object e get object para S3, sem especificar nenhum bucket, então eu vou poder usar ela em tudo. Então o que eu poderia fazer? Copiar esse código aqui, se eu estivesse utilizando via Terraform, por exemplo, ou fazendo isso via CloudFormation, né? Eu teria que naturalmente ajustar lá para fazer em YAML, né, o JSON, Terraform, mas eu poderia pegar a policy daqui, se eu quisesse utilizar ela no Terraform, por exemplo. Ou eu posso criar ela aqui, né? Terminei de fazer, vou dar um próximo aqui, configurei ela, que eu posso dar um nome para política, vou colocar aqui política S3, por exemplo, só de exemplo, posso fazer uma descrição para ela. Aqui ele traz para mim um resumo, né, que eu estou fazendo para o S3, o tipo de permissão que eu estou dando para todos os recursos. Posso adicionar uma tag se eu quiser e aqui eu posso criar a minha política. Ele vai gerar para mim minha política, ela vai ficar disponível aqui em cima das nossas políticas e eu posso adicionar ela de serviço. Então se eu pesquisar ela aqui, ó, política, aqui vai estar a minha política. E notem que no tipo aparece gerenciada pelo cliente, porque foi eu que gerei essa política. Então ela é uma política
personalizada. Aí basta eu abrir ela também aqui, eu vou conseguir ver o que ela faz. Então, qualquer entidade do IAM que assumir essa policy, ela vai conseguir executar exatamente essas permissões aqui que a gente definiu na nossa política. Então, era isso para esse vídeo. Uma forma bastante simples de criar políticas no IAM, aqui via console, e a gente faz isso para todo tipo de permissão que a gente precisa na AWS para poder executar algum tipo de serviço. Então, para o vídeo de hoje era isso. Espero que tenha gostado. Até a próxima. Bem-vindo de volta, pessoal. Seguindo a nossa série de vídeos aqui sobre segurança na AWS. Hoje nesse vídeo vou demonstrar como criar uma função ou uma role aqui no IAM. No último vídeo eu mostrei a criação de uma policy ou uma política, né? Hoje eu vou demonstrar como que é a criação de uma role. Então eu vou acessar aqui o meu IAM e antes da gente fazer a criação da role, só fazendo aqui uma explicação teórica do que é uma role. Uma role, ela basicamente é utilizada para quando a gente precisa usar um serviço como uma instância EC2, para que ela consiga acessar, por exemplo, um outro serviço da AWS, o S3. Então é necessário que ela tenha um perfil para conseguir acessar esse bucket do S3. Então a forma mais recomendada e segura de fazer isso é utilizando uma role, que nada mais é do que uma função de confiança, onde ela dá acesso com credenciais temporárias para a instância C2 fazer esse acesso ao S3 em nome do usuário. Então, basicamente, ela é isso. Eu vou demonstrar aqui como que ela é, nada mais é do que também um documento JSON, né? A diferença é que as permissões não estão diretamente na role, e sim na policy que a gente vai anexar nessa role. Então, vamos aqui para a prática, eu vou demonstrar como é que isso é feito. Aqui no painel na tela do IAM, a gente vem aqui do lado esquerdo, a gente vai acessar funções, né? Ou seja, roles. Aqui também a gente tem já algumas roles prontas, né, que a AWS deixa aqui para a gente. Ó, temos várias aqui, por exemplo, aqui temos uma do SageMaker com um catálogo tipo do Glue, né? Então a gente tem várias aqui. Vou até dar uma procurada aqui, se a gente achar alguma de Lambda, a gente tem aqui algumas que eu tinha criado e aqui também tem algumas que a AWS gerencia. Por exemplo, aqui eu tenho uma role Lambda Demo, que foi eu que criei. Então já existem algumas aqui que a AWS deixa e as que a gente cria. Mas vamos criar uma do zero para demonstrar como que é feito isso. Primeiro vamos lá, eu clico aqui no botão criar perfil e aqui vou ter umas opções de criar minha entidade de confiança. Pode ser um serviço, né, da AWS, eu posso fazer isso para uma conta da AWS, né? Ou identidade web, federação de identidade, ou algum tipo de política de confiança personalizada. Eu vou criar aqui uma simples apenas escolhendo aqui um serviço da AWS, né? Como eu falei, como se fosse um EC2 que fosse acessar um outro serviço. Então deixei selecionado ali. Aqui ele vai me perguntar qual é o serviço, né? Então eu vou pegar aqui um EC2 e aqui a gente vai começar a configurar o nosso serviço. Aqui a gente está usando o console, então simplifica bastante. E aqui ele já tem algumas informações aqui para a gente poder definir como que vai ser o caso de uso. Eu vou pegar aqui a instância C2 direta para simplificar, né? Passar aqui para a próxima parte. E aqui a minha role ela precisa estar vinculada em uma ou mais políticas de segurança, né? Então, lembrando que a minha política é onde define quais as permissões de fato eu vou ter para executar as chamadas de APIs do serviço da AWS. Então, eu preciso selecionar aqui quais as políticas vão fazer parte. Então, eu vou pegar a política que eu criei no último vídeo, né? A nossa política do S3. Só para lembrar aqui, eu vou verificar as permissões que ela tem, abrir aqui, né? Ela pode fazer download e upload de objetos. Então vou marcar a minha política aqui. E aqui agora eu tenho aqui algumas informações, né? Eu posso, por exemplo, delimitar qual que vai ser o limite de permissão que essa função vai ter. Então aqui eu posso configurar isso, que é uma forma de controlar, né? O que essa role vai poder fazer. Então nesse exemplo aqui eu vou deixar como está e vou avançar aqui. Nesse caso aqui está marcado que essa função não está sem limite, mas ela só tem uma política vinculada nela, então ela não vai poder fazer muita coisa. Mas se a gente quiser configurar um pouco mais de segurança, eu poderia definir um limite ali. Então eu vou avançar aqui, vou definir um nome, que pode ser qualquer nome, eu vou definir uma role EC2 S3, só para a gente poder conseguir fazer aqui uma referência a ela depois.
Aqui eu posso pôr uma descrição, se for necessário, né? E aqui vai aparecer para mim a entidade de confiança dessa policy. O que a gente pode, dessa role, desculpa, o que a gente pode notar aqui, a diferença é que na role eu tenho uma estrutura semelhante, né, à política, porém vocês vão ver que eu vou ter o efeito de permissão, mas a ação aqui não vai ser do serviço que eu vou usar, ou seja, não é do S3, mas sim uma ação do STS, né, que é o serviço de token da AWS com a chamada de API assume role, porque o serviço que vai usar essa role, essa função, eu estou descrevendo no principal aqui embaixo, que é o EC2. Então é uma role específica para o EC2. Então o EC2 vai ter permissão para assumir essa role e através da chamada assume role do STS ele vai conseguir executar, né, o que ele precisa lá no S3. E aqui embaixo eu consigo visualizar a minha política que foi anexada nessa role. Então aqui essa é a diferença. Se eu for abrir aqui embaixo, a gente consegue até fazer uma comparação. É que aqui eu não vou conseguir abrir a política. Mas como a gente pode perceber, aqui eu também posso ter, né, na minha policy um principal, é opcional, mas aqui na política de confiança, na role, eu preciso definir, é um campo obrigatório. Então eu tenho que dizer quem é o serviço de confiança que vai poder assumir essa role. Então aqui é o EC2, né, a gente não precisou colocar, porque via console ele vai fazer, a gente fez de forma visual, ele vai gerar o JSON por trás. Então aqui está definida a minha role, está definida aqui a permissão que eu vou utilizar. Isso aqui eu posso alterar posteriormente, né, se eu quiser adicionar mais permissão, trocar ou tirar a permissão eu consigo. Se for necessário, posso colocar uma tag, a gente não vai colocar, e aqui eu vou criar o meu perfil, né? A role aqui ela é chamada de perfil. Então pronto, gerei a nossa role. Posso voltar aqui para a lista e pesquisar ela, a gente vai ver que ela vai estar aqui, role EC aqui. Role EC2, S3, a gente acabou de criar a nossa role. Então, aqui no console marca a última vez que ela foi utilizada, como a gente acabou de criar, vocês podem ver que não tem nenhuma vez, e essa outra aqui em cima que eu fiz um teste há uns dias atrás, ele marca aqui a última vez que utilizou. Isso aqui é legal, pessoal, para a gente poder remover role que está criado à toa, porque a gente vê aqui uma lista grande de role, por exemplo, se eu tivesse criado, eu poderia, se quiser, diretamente aqui, claro que tem formas automatizadas de fazer isso, mas se eu quisesse olhar diretamente, eu poderia ver, essa role foi utilizada a última vez há um ano atrás. Então, por questão de segurança, seria melhor remover essa role para não deixá-la aqui e não ser usada de forma adequada. Então, também tem esse benefício. Está criada a nossa role, a gente quiser visualizar, basta abrir ela aqui, a gente pode editar ela, e agora a gente, quando for utilizar o serviço da instância C2, que precisa acessar o S3 para fazer download e upload, basta a gente vincular essa role como no perfil da instância. Então é um processo bastante simples e que é bastante utilizado na AWS quando a gente precisa que um serviço acesse outro serviço. E aqui tem mais algumas informações, a relação de confiança, a gente visualiza novamente aquela parte da role que eu mostrei ainda há pouco, né? Está aqui a ação de assumir role do STS e quem que é aqui o nosso serviço principal aqui que vai usar essa role. E aqui tem mais algumas coisas aqui para a gente avaliar ela, revogar a sessão, porque, por exemplo, num caso de vazamento de alguma credencial de role, eu posso vir aqui e revogar todas as sessões que estão utilizando essa role. É uma questão de segurança mesmo. Bom, para esse vídeo era isso, espero que tenham gostado.